E se a única saída para salvar seu filho fosse trabalhar para um homem que perdeu a vontade de viver? E se, no silêncio daquela mansão, você encontrasse o amor mais improvável e o mais perigoso da sua vida? Laura foi abandonada grávida, sem dinheiro, sem apoio, sem esperança. Mas a vida a levou até a mansão de um milionário misterioso, preso em uma cadeira de rodas e em suas próprias dores. Dois mundos quebrados, condenados a se cruzar. Mas esse amor é possível? Ou ele já nasceu proibido? Curta esse vídeo se você acredita que o amor pode nascer onde menos esperamos. Comente. Você acredita em segundas chances? Inscreva-se para acompanhar cada capítulo dessa história emocionante e cheia de reviravoltas. Laura apertava contra o peito a mochila velha, o zíper quebrado e o tecido puído denunciando quantas vezes aquela bolsa já tinha sido jogada de um lado para o outro. A barriga, ainda pequena, crescia sob o vestido simples, e a cada passo incerto, no chão de terra, o peso da realidade se tornava maior. Ela não tinha escolha. Quando abriu o e-mail naquela manhã e viu a resposta positiva para a vaga de cuidadora, não pensou duas vezes. Não perguntou detalhes, não quis saber quem era o patrão. Tudo que ela sabia era que precisava de dinheiro, precisava de um teto e, principalmente, precisava salvar aquela criança que crescia dentro dela, mesmo que ninguém além dela quisesse aquele bebê. O portão alto de ferro rangeu quando Laura empurrou, e o vento frio da manhã fez seus cabelos castanhos voarem sobre o rosto. A mansão que se erguia à sua frente parecia saída de um filme, imponente, antiga, com uma beleza fria e distante, como se tivesse sido esquecida no tempo. As janelas altas refletiam o céu nublado, e as paredes de pedra pareciam guardar segredos, que ela jamais ousaria perguntar. Mas era ali que ela iria trabalhar. Era ali que ela precisaria se provar forte o suficiente para sobreviver. Uma governanta, de expressão dura e uniforme impecável, abriu a porta. Não houve sorriso, nem boas-vindas calorosas. Apenas um olhar de cima a baixo, que analisava Laura como quem avalia uma peça defeituosa antes de colocá-la em exposição. Você chegou. Foi tudo o que a mulher disse, virando-se e fazendo sinal para Laura entrar. O ar dentro da mansão era frio, com cheiro de madeira antiga e perfume caro. O som de seus passos ecoava pelos corredores largos, e a cada quadro antigo que passava, Laura sentia como se dezenas de olhos invisíveis a observassem. Suas funções são simples, disse a governanta, sem sequer olhar para Laura. Sr. Roberto não gosta de conversas, não tolera perguntas e detesta invasões. Você cuida da rotina dele, leva os remédios e faz o que for mandado. Se ele não quiser olhar para você, aceite. Se ele te ignorar, finja que é invisível. Entendido? Laura engoliu em seco e assentiu. Mesmo se quisesse, não tinha opção. A governanta abriu a porta dupla no final do corredor, e lá dentro, sentado em uma poltrona de couro diante da lareira apagada, estava ele, Roberto Zanetti. O homem que ela deveria cuidar. O milionário recluso, dono daquela mansão esquecida e da fortuna que ninguém ousava mencionar. E o homem que, mesmo sem se mover, possuía a presença mais esmagadora que Laura já havia sentido. Roberto tinha o rosto esculpido, marcado por linhas de expressão profundas, como se cada uma carregasse uma história de dor e desilusão. Os cabelos escuros, penteados para trás, revelavam a testa larga e a cicatriz discreta perto da têmpora. Seus olhos eram o que mais chamavam a atenção. Um cinza metálico, frio como gelo rachado, mas com um brilho escondido, como se lá no fundo existisse uma chama lutando para não apagar. Ele não olhou para Laura de imediato. Apenas mexeu um dos dedos, como quem dá um comando silencioso. Deixe-a, ele disse, com a voz grave e rouca, como se cada palavra fosse arrancada. À força de suas cordas vocais, a governanta desapareceu, fechando as portas atrás de si, e Laura ficou ali, sozinha, diante de um homem que parecia capaz de esmagar sua alma com um único olhar. Sente-se, ele ordenou,
sem desviar os olhos da janela. Laura obedeceu, as mãos tremendo sobre o colo. O silêncio que se seguiu foi longo e cruel. Roberto parecia absorver cada segundo, como se estivesse testando até onde ela aguentava antes de fugir. Mas Laura não fugiu, porque ela já tinha sido abandonada antes. E dessa vez, ela estava determinada a ficar. Está grávida, ele disse sem emoção alguma. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação, como se seus olhos treinados enxergassem cada verdade escondida. Laura assentiu, a garganta seca. Quantos meses? 4, ela respondeu, a voz quase sumida. Roberto virou o rosto pela primeira vez e a encarou de verdade. O olhar dele perfurou Laura como uma faca afiada. Alguém vai vir buscar você? O pai da criança? O silêncio dela foi a única resposta. Roberto deu um sorriso torto, sem humor. Então somos 2 abandonados, ele murmurou. Laura franziu a testa, mas não ousou perguntar. Ele afastou a cadeira de rodas com um movimento brusco e girou em direção à mesa onde estavam seus remédios. Laura se levantou para ajudar, mas ele ergueu a mão, mandando-a parar. Eu não sou um inválido, ele rosnou. Só não consigo andar. O resto, faço sozinho. Laura mordeu a língua para não responder. Não era a hora de enfrentar aquele homem. Mas alguma coisa dentro dela, talvez o bebê, talvez sua própria essência, não conseguia aceitar ser tratada como invisível. Ela não era só uma barriga ambulante. Ela era uma mulher inteira, com sonhos, com dor, com vontade de recomeçar. Com licença, Sr. Roberto, mas minha função é cuidar do senhor. Se quiser que eu fique calada, eu fico. Se quiser que eu finja que o senhor não existe, eu finjo. Mas se precisar de alguém para te lembrar que ainda é humano, eu estou aqui. As palavras saíram antes que Laura pudesse segurá-las. Roberto virou a cadeira bruscamente e encarou Laura como se ela tivesse acabado de puxar um gatilho invisível. Ninguém falava com ele daquele jeito. Ninguém ousava. Mas ela ousou. Porque ela não tinha mais medo de nada. O olhar dele deslizou pela barriga dela. Depois subiu de volta para seus olhos. Por um breve instante, Laura viu alguma coisa ali. Um lampejo de algo que parecia respeito. E talvez, só talvez, um pingo de curiosidade. Ele deu meia volta sem dizer nada e saiu do quarto, deixando Laura sozinha. Ela encostou as costas na parede, o coração disparado, a respiração curta. O trabalho tinha começado, e Laura sabia, no fundo da alma, que aquela mansão não seria apenas seu emprego. Aquela casa e aquele homem mudariam sua vida para sempre. Comente. Você acha que Roberto Zanetti é só um homem frio? Ou existe algo escondido sob essa máscara de pedra? Mulher inteira, com sonhos, com dor, com vontade de recomeçar. O segundo dia de Laura naquela mansão começou antes mesmo do sol nascer. O colchão duro da cama improvisada no quarto de serviço mal deixou seu corpo descansar, e o frio que invadia as janelas mal vedadas fez suas costas doerem. Mas nada. Doía tanto quanto o vazio no peito. Dormir sozinha, com a mão sobre a barriga, era um lembrete cruel de que ninguém mais dividia aquele fardo com ela. Não havia mensagens no celular. Não havia um bom dia preocupado, perguntando se o bebê tinha chutado durante a noite. Tudo o que existia era o eco de um passado quebrado e o peso de um futuro incerto. Com os cabelos presos de qualquer jeito e o vestido amassado cobrindo sua gravidez ainda discreta, Laura atravessou os corredores silenciosos da mansão. O cheiro de madeira velha misturado com perfume masculino era uma combinação estranha, mas agora era o cheiro de seu novo lar. Quando chegou à ala onde ficava Roberto Zanetti, respirou fundo. O homem que ela deveria cuidar não era apenas um milionário, mal-humorado. Ele era uma fortaleza humana, cercado de muros que ninguém jamais ousou tentar derrubar. Mas Laura não tinha medo de muros. Ela sabia o que era ser abandonada do lado de fora, no frio, sem ninguém para abrir uma porta sequer. Empurrou a porta, devagar, e encontrou Roberto exatamente onde o deixou na noite anterior.
sentado diante da janela enorme, olhando para o nada, com os ombros rígidos e a mandíbula travada. A luz da manhã iluminava seu rosto de perfil, destacando o traço firme da barba mal feita e a cicatriz que cortava sua sobrancelha. Laura se aproximou devagar, pisando leve para não invadir demais. "Bom dia, Sr. Roberto." Ela arriscou, e o único movimento dele foi um leve levantar de sobrancelha, como se apenas o som da voz dela fosse incômodo o bastante para estragar a manhã. "Traga o meu café e meus remédios. E não fale mais do que isso", ele ordenou, a voz rouca e seca como se tivesse engolido cacos de vidro durante a noite. Laura apertou os lábios, respirou fundo e obedeceu. Mas enquanto preparava a bandeja na cozinha, uma raiva miúda crescia dentro dela. Como alguém podia viver tão fechado para o mundo? Como ele aguentava a própria companhia sem enlouquecer? De volta ao quarto dele, Laura colocou a bandeja sobre a mesa lateral e ajeitou os remédios. Roberto pegou a xícara com a mão firme, mas na tentativa de girar a cadeira para alcançar o copo d'água, a roda travou no tapete. Ele resmungou baixo, irritado, tentando ajustar sozinho. Laura se aproximou instintivamente. "Deixe-me ajudar", ela disse, já segurando o copo. "Eu disse que não preciso de ajuda." Ele rosnou, mas Laura ignorou. Ela se ajoelhou ao lado dele, segurou a roda e ajustou o tapete com um puxão rápido. "Eu estou aqui para facilitar as coisas, Sr. Roberto, não para te desafiar", ela disse, mantendo a voz firme, mas sem grosseria. Os olhos cinzentos dele cravaram nos dela, e Laura sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Era como se aquele olhar a despisse até a alma. Os dias seguintes seguiram a mesma rotina tensa. Laura entrava no quarto, cumpria suas funções em silêncio, e Roberto a ignorava ou respondia com frases curtas e afiadas como facas de cozinha. Mas mesmo sem palavras, Laura começou a notar as pequenas rachaduras naquela armadura. Ele sempre olhava para sua barriga quando achava que ela não estava vendo. E nas madrugadas silenciosas, quando Laura deixava a porta entreaberta para ouvir, se ele precisava de algo, já o flagrou encarando uma foto antiga. A foto de uma mulher loira, sorrindo em um jardim ensolarado. Curiosa, mas sem ousar perguntar, Laura começou a organizar o quarto dele. Entre roupas perfeitamente dobradas e prateleiras de remédios, encontrou cartas antigas, todas escritas à mão com uma caligrafia elegante e masculina. Não leu nenhuma. Não seria tão invasiva. Mas ficou claro que Roberto guardava lembranças do passado, como quem esconde cicatrizes de guerra. Ele não era apenas um homem preso a uma cadeira. Ele era um homem preso dentro de si mesmo. Numa noite chuvosa, o vento batia forte contra as janelas da mansão, e Laura mal conseguia dormir. Levantou para verificar se as goteiras estavam voltando no quarto de serviço, mas um barulho vindo do quarto de Roberto chamou sua atenção. Abriu a porta sem bater e o encontrou curvado, segurando a perna esquerda com força, o rosto suando frio. "Minha perna", ele murmurava entre dentes cerrados. "Maldita perna fantasma." Laura correu para o lado dele sem esperar permissão. Ela conhecia aquele termo, tinha lido em um artigo médico. Mesmo após uma amputação ou paralisia, o cérebro enviava sinais de dor para membros que não sentiam mais nada. "Respire comigo", ela pediu, segurando a mão dele. Roberto tentou afastá-la, mas ela foi mais rápida. "Eu sei que dói", ela disse, apertando sua mão com firmeza. "Mas você não está sozinho nisso. Deixe-me ajudar." Roberto finalmente cedeu, deixando a cabeça cair contra o encosto da cadeira, respirando fundo enquanto Laura massageava sua panturrilha imóvel. O toque dela era diferente de qualquer coisa que ele já havia sentido. Não era pena, não era obrigação, era calor humano puro. Quando a dor cedeu, Roberto olhou para ela de um jeito que Laura nunca tinha visto antes. Não era raiva, nem frieza. Era vulnerabilidade. "Por que você se importa tanto?" ele perguntou, a voz mais baixa, quase um sussurro. Laura engoliu seco. "Porque ninguém se importou comigo quando eu precisei. E eu sei como isso destrói por dentro."
A confissão pairou entre os dois como uma nuvem carregada. Roberto desviou o olhar, mas não soltou a mão dela. Laura ficou ali, ajoelhada ao lado dele, sem pressa, sem medo do silêncio. Pela primeira vez, ela viu que por trás do homem cruel e inalcançável existia alguém quebrado, tão quebrado quanto ela. Naquela noite, quando Laura voltou para seu quarto, o coração batia rápido demais. Não era medo, não era tensão. Era como se, no meio da dor de ambos, alguma coisa tivesse começado a nascer. A chuva castigava as janelas da mansão naquela noite, e o vento uivava como um lobo faminto, batendo nas vidraças com força suficiente para fazer os quadros nas paredes vibrarem. Laura sentia o coração bater no mesmo ritmo frenético da tempestade, mas não era medo do temporal lá fora. O verdadeiro furacão estava acontecendo do lado de dentro. Desde aquela madrugada, quando ela segurou a mão de Roberto e enfrentou sua dor fantasma sem hesitar, algo havia mudado entre eles. Era sutil, mas impossível de ignorar. Antes, Roberto apenas tolerava sua presença. Agora, parecia que ele a observava de verdade. Cada vez que ela entrava no quarto dele para trazer remédios ou ajeitar o cobertor, o olhar dele seguia cada movimento seu. E Laura sentia a pele arrepiar em resposta. Não era apenas atenção. Era uma fome silenciosa, escondida sob camadas, de raiva e orgulho. Naquela noite em particular, Laura estava na biblioteca, buscando algo para distrair a mente. As velas acesas espalhavam uma luz dourada pelas estantes antigas, e o cheiro de madeira misturado ao perfume suave das flores que ela trouxera da cozinha criava um clima quase mágico. Seus dedos deslizavam pelos livros, mas sua mente estava em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. Ela pensava em Roberto, na força escondida sob aquela aparência endurecida, na forma como seus olhos diziam coisas que sua boca jamais confessaria. Ela estava se apaixonando? A ideia era absurda, impensável, perigosa, mas seu coração batia mais rápido toda vez que aquele homem paralisado a olhava como se enxergasse através de cada camada da sua alma. O som da cadeira de rodas ecoando no corredor arrancou Laura de seus devaneios. Ela se virou e viu Roberto, na porta da biblioteca. Ele não costumava sair do quarto à noite. Algo estava diferente nele. Os cabelos levemente desarrumados, a camisa branca aberta no peito, revelando parte daquela pele bronzeada e marcada por cicatrizes que Laura não conhecia. Ele parecia menos milionário e inalcançável e mais... homem. Não consegue dormir? A voz dele cortou o silêncio, rouca e carregada de algo que Laura não soube identificar. Ela balançou a cabeça, nervosa. A chuva... Tentou justificar. Roberto rolou a cadeira para dentro da biblioteca, aproximando-se devagar. Aqui dentro está seco, ele comentou, os olhos cravados nela. Mas você está tremendo. Laura abraçou o próprio corpo, sem saber se tremia por causa da temperatura ou da presença dele. Quer um chá? Posso preparar? Não quero chá, ele respondeu direto. Quero que você sente aqui, comigo. O coração de Laura deu um salto tão forte que ela teve certeza que ele escutou. Sem discutir, ela obedeceu. Sentou-se em uma poltrona diante da lareira acesa e Roberto posicionou a cadeira perto dela. Por longos segundos, tudo o que existia era o som da chuva e do fogo crepitando, e o olhar dele, queimando a pele dela centímetro por centímetro. Você me assusta, ele disse sem rodeios. Laura franziu a testa. Eu? Por quê? Porque você não me trata como todos os outros. Não tem medo de mim. Não me olha como um inválido ou um monstro. Você me encara, ele disse a voz baixa, mas carregada de uma sinceridade crua. E isso te incomoda? Laura perguntou. Me deixa louco, ele respondeu, os dedos apertando o apoio da cadeira. Laura sentiu o estômago se revirar. Loucura pode ser perigosa ou deliciosa. Roberto se inclinou um pouco para a frente, os olhos presos aos lábios dela. Por que você aceitou esse emprego, Laura? Com essa barriga? Com essa história?
Porque eu não tinha escolha, ela respondeu honesta. Mas agora, sinto que não quero ir embora. O ar ficou pesado, quente, carregado de tudo que não podia ser dito em palavras, mas estava explodindo dentro deles. Roberto se aproximou, mas, o rosto tão perto que Laura podia sentir o perfume dele, amadeirado, masculino, com uma nota salgada que lembrava o mar. Ah, isso é perigoso, ele sussurrou. Eu sou perigoso. Eu não tenho mais medo de nada. Laura rebateu. Nem de você. A mão dele subiu lentamente, os dedos deslizando pelo braço dela, até alcançar sua nuca. A pele de Laura formigava sob o toque. Quando ele puxou de leve, forçando-a a se inclinar na direção dele, ela não resistiu. Foi o primeiro toque verdadeiro entre eles, e foi como um choque elétrico atravessando seus corpos. Me odeie, Laura. É mais seguro, ele disse com o rosto colado ao dela. Não posso, ela respondeu, os olhos brilhando. Foi ele quem rompeu a distância. Os lábios dele tocaram os dela com uma mistura de desespero e desejo reprimido. Não era um beijo delicado. Era bruto, faminto, cheio de raiva e necessidade. Laura sentiu as costas da poltrona pressionando sua pele enquanto Roberto aprofundava o beijo, sua mão firme em sua nuca, segurando-a no lugar como se temesse que ela fugisse. Mas ela não fugiu. Pelo contrário, se entregou completamente. Quando se afastaram, ambos respiravam pesado. Os olhos de Roberto estavam escuros, quase negros. Isso não deveria acontecer, ele disse, mas não soltou Laura. Mas aconteceu, ela respondeu. E agora? Roberto deslizou a mão até a barriga dela. Pela primeira vez, tocou o ventre que carregava um filho de outro homem. O toque era hesitante, mas cheio de significado. Laura cobriu a mão dele com a sua. Você não precisa ser o pai, ela sussurrou. Mas pode ser algo muito maior. Pode ser alguém que esse bebê aprenda a amar. E que eu também. O silêncio foi a única resposta dele. Mas os olhos diziam tudo. Havia medo ali. Mas havia também algo que Roberto Zanetti não sabia mais como conter. Esperança. Naquela noite, Laura voltou ao seu quarto com o gosto dele nos lábios e a certeza de que sua vida acabava de mudar. E do outro lado da mansão, Roberto encarava sua própria imagem no espelho, tentando reconhecer o homem que acabara de beijar sua cuidadora, e perceber que, pela primeira vez em anos, ele sentia-se vivo. A madrugada avançava lentamente, e o gosto do beijo de Roberto ainda queimava nos lábios de Laura. Ela estava deitada na cama estreita do quarto de serviço, mas o sono se recusava a vir. Cada centímetro da sua pele parecia desperto, vibrando, com a memória do toque dele, da mão quente em sua nuca, da força contida naquele corpo que, mesmo preso a uma cadeira, ainda exalava a masculinidade bruta. Ela levou a ponta dos dedos até a própria boca, tentando relembrar a pressão, o sabor, a urgência. Aquele homem era perigoso, e ela estava se apaixonando sem controle algum. Do outro lado da mansão, Roberto também não dormia. Estava sentado diante da janela, como sempre, mas dessa vez seus dedos tamborilavam sobre a mesa, inquietos. Sua mente gritava que ele havia cometido um erro imperdoável. Beijar Laura era cruzar uma linha invisível que ele mesmo havia imposto desde o acidente. Ele não se permitia sentir, não se permitia querer, não se permitia precisar de ninguém. Mas Laura, ela tinha rompido cada uma dessas regras, apenas sendo quem era. E agora, ele não conseguia parar de querer mais. Quando o relógio marcou 3 da manhã, Laura ouviu um som abafado no corredor. Levantou-se, puxando o hobby sobre o corpo, e abriu a porta devagar. A luz fraca da parede iluminava Roberto. Ele estava ali, sozinho, no meio do corredor escuro, a cadeira imóvel, as mãos apoiadas sobre os joelhos. Parecia perdido entre querer ir até ela e lutar contra isso. Laura sentiu o coração pular no peito. Não consigo dormir. Ele
confessou, a voz rouca cortando o silêncio. Laura respirou fundo. Nem eu. Quer um chá? Roberto balançou a cabeça, mas não desviou o olhar. Quero você. A confissão rasgou o ar entre eles como uma faca afiada. Laura sentiu os joelhos tremerem. Roberto, não termine. Ele interrompeu. Se você disser que isso é errado, eu vou acreditar. Mas se não disser nada, eu vou até o fim. Laura não disse nada. Ela apenas deu um passo para trás, abrindo a porta do quarto para ele entrar. Roberto girou a cadeira para dentro e o pequeno quarto de serviço, tão simples e frio, se transformou em um santuário proibido. Eles eram 2 destroços. 2 sobreviventes de batalhas diferentes, mas igualmente feridos. E ali, naquela noite, encontraram um no outro a única cura possível. Laura se ajoelhou diante dele, as mãos trêmulas deslizando pelos joelhos fortes e pelas coxas firmes sob a calça de moletom. Roberto segurou seu rosto com ambas as mãos, os polegares traçando a linha do maxilar dela, como se quisesse memorizar cada curva. Eu sou um homem quebrado, ele murmurou. Eu sou uma mulher abandonada, ela respondeu. E ainda assim, estamos aqui, juntos. Ele a puxou para seu colo e Laura foi sem hesitar. Sentou-se sobre suas pernas, sentindo a força dos músculos que mesmo a paralisia não conseguiu apagar. Os braços dele a cercaram, as mãos subindo por suas costas, puxando o tecido fino do hobby, revelando cada centímetro de pele quente e macia. Laura ofegou quando sentiu o calor da respiração dele contra seu pescoço e, instintivamente, entrelaçou os dedos nos cabelos escuros, puxando-o para mais perto. O primeiro beijo daquela noite foi diferente do anterior. Não havia raiva, nem pressa. Era profundo, lento, como se cada segundo fosse precioso demais para ser desperdiçado. A língua de Roberto explorava a boca dela com precisão e fome controlada, enquanto suas mãos deslizavam pela curva da cintura, pela lateral dos seios, descobrindo a nova forma que a gravidez começava a desenhar em seu corpo. Laura gemeu baixo, o som abafado contra os lábios dele, e Roberto perdeu o último fio de controle. Você é tão linda, ele sussurrou, os olhos escurecidos de desejo. Mesmo com essa barriga... Não termine essa frase, ela pediu sorrindo. Eu sou linda porque estou gerando uma vida. E se você quiser, essa vida pode ser sua também. Roberto respirou fundo, como se aquelas palavras tivessem atingido algo profundo demais para ser descrito. Ele deslizou uma das mãos para a barriga dela, traçando o contorno delicado. Eu nunca imaginei isso, ele confessou. Mas agora, não quero outra coisa. Laura se levantou, puxando-o para a cama estreita. Ele se transferiu da cadeira, com facilidade surpreendente, usando a força dos braços para se apoiar. E Laura o ajudou, cada toque uma declaração silenciosa de que ela não via sua limitação como um problema. Ela via um homem, inteiro, intenso, irresistível. A camisa de Roberto foi arrancada com pressa, e Laura deslizou as mãos pelo peito largo, sentindo a pele quente, as cicatrizes, a história gravada no corpo dele. Ele puxou o hobby dela, deixando o tecido cair ao chão, revelando a camisola curta e fina que moldava suas curvas. Os olhos dele deslizaram por cada centímetro, devorando-a sem pudor. Meu Deus, Laura, ele gemeu. Lá eu nunca quis tanto uma mulher como quero você agora. Laura subiu na cama, sentando-se sobre ele, e o beijo que veio em seguida foi puro fogo. A mistura do frio da chuva batendo na janela com o calor dos corpos se descobrindo criou um contraste. Perfeito, como fogo e gelo dançando juntos. Roberto explorou cada pedaço do corpo dela com as mãos e a boca, descobrindo seus pontos mais sensíveis, arrancando suspiros e gemidos que ela não conseguiu conter. E quando finalmente se uniram, Laura sentiu lágrimas arderem nos olhos. Não era só desejo, era cura.
era o encontro de dois corações que tinham desistido de acreditar no amor e que agora, juntos, descobriam que talvez o amor fosse a única saída para suas dores. Os movimentos foram lentos no começo, enquanto Roberto aprendia cada curva nova do corpo dela, respeitando a barriga que guardava uma vida. Mas logo o ritmo se tornou mais intenso, mais urgente, como se o medo de perder aquele momento os consumisse por dentro. Laura se segurava nos ombros dele, as unhas cravadas na pele quente, enquanto o corpo se entregava, sem reservas, sem vergonha, sem medo. E quando chegaram juntos ao ápice, o nome dele escapou dos lábios de Laura como uma oração. Roberto. E foi ali, naquele instante, que Roberto percebeu que não havia mais volta. Ele a queria. Não só naquela cama. Não só naquela noite. Ele queria Laura para sempre. Eles adormeceram juntos, entrelaçados, a chuva do lado de fora se tornando uma trilha sonora suave para o começo de uma história que ninguém esperava. E quando o sol nasceu, iluminando a pele nua e marcada de ambos, Roberto percebeu que a maior revolução da sua vida não foi o acidente. Laura acordou com a luz dourada do sol escorrendo pelas frestas da janela. O quarto de serviço, tão frio e pequeno na noite anterior, parecia diferente naquela manhã. Talvez porque, pela primeira vez, ela não estava sozinha. O corpo quente de Roberto estava junto ao seu. Uma de suas mãos descansava sobre sua barriga, e a respiração dele batia suave contra sua nuca. Aquele homem, tão acostumado a erguer muros entre ele e o mundo, dormia agora profundamente ao lado dela, como se finalmente tivesse encontrado algum tipo de paz. Laura virou-se devagar, observando-o de perto. Sem a rigidez usual, Roberto parecia mais jovem, quase vulnerável. A luz destacava cada linha do seu rosto, o contorno forte da mandíbula, a leve curva dos lábios e a cicatriz na sobrancelha, que Laura agora achava estranhamente sedutora. Ela esticou a mão e deixou a ponta dos dedos traçar aquela linha, marcada no rosto dele, sem perceber que os olhos cinzentos já estavam abertos, observando-a em silêncio. "Não pare", ele murmurou, a voz rouca da manhã misturada com algo mais profundo, mais íntimo. Laura sorriu, continuando o toque, descendo os dedos pelo peito firme, sentindo cada músculo e cada cicatriz. "Eu ainda não acredito que isso aconteceu", ela confessou. "Eu nunca pensei..." "Eu também não", Roberto a interrompeu, puxando-a para mais perto. "Mas aconteceu. E agora eu não consigo pensar em nada além disso." Eles se beijaram de novo, mas aquele beijo tinha uma suavidade diferente. Não era apenas desejo bruto ou necessidade desesperada. Era algo mais perigoso. Era entrega. E isso assustava os dois, mais do que qualquer atração física. Roberto deslizou as mãos pelas costas dela, puxando-a contra seu peito, sentindo cada curva moldada pela camisola fina que Laura ainda vestia. Ele parou sobre sua barriga, traçando círculos lentos na pele esticada. "Você parece ainda mais linda assim", ele murmurou. Laura corou, desviando o olhar. "Eu me sinto tão diferente", ela confessou, "como se não fosse dona do meu corpo." Roberto segurou seu queixo, forçando-a a encará-lo. "Esse corpo é seu, mas se você deixar, eu quero que ele seja meu também", ele sussurrou. "Quero cuidar de cada parte sua. Quero proteger você e esse bebê. Quero estar ao seu lado em cada passo daqui para frente." Laura sentiu o coração apertar. Era bom demais para ser verdade. Mas a sinceridade nos olhos dele queimava qualquer dúvida. "Eu não quero ser salva", ela disse. "Eu quero alguém que ande ao meu lado." "Eu não posso andar", Roberto respondeu com um sorriso torto. "Mas posso ser seu apoio." Laura riu e o riso virou beijo. Um beijo que reacendeu o fogo da noite anterior, transformando manhã e desejo em uma coisa só. Eles se amaram de novo, devagar e com ternura. Sem pressa, sem medo, como se o mundo lá fora não existisse. Depois, ficaram ali, abraçados,
Laura com a cabeça apoiada no peito dele, ouvindo o coração que ela jurava estar tão quebrado quanto o dela. Mas a realidade bateu à porta. Literalmente. A governanta entrou sem bater, encontrando os dois, na cama, os corpos entrelaçados debaixo do lençol fino. Sr. Zanetti, seu advogado chegou para a reunião. Ela disse seca, sem reação aparente ao flagrar o patrão com sua cuidadora. Roberto suspirou, fechando os olhos por um segundo antes de se afastar de Laura. Eu já desço, ele respondeu. Laura se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir a barriga. O que foi isso? Ela nem piscou. Laura sussurrou. Acho que nada mais a surpreende nessa casa. Roberto respondeu. A manhã seguiu com Roberto trancado no escritório e Laura voltando às suas tarefas, mas o ar entre eles tinha mudado. Cada vez que se cruzavam pelos corredores, havia um olhar, um toque rápido, uma faísca impossível de ignorar. Laura ajeitava as almofadas da poltrona dele e sentia o cheiro da pele dele ainda ali. Roberto tocava a xícara de chá que ela preparava e se lembrava da forma como aquelas mãos seguraram seu rosto horas antes. Eles estavam ligados. E não havia como fingir que não. Mas a vida tem um talento cruel para interromper momentos perfeitos. No meio da tarde, enquanto Laura recolhia flores secas do jardim, um carro preto entrou pelo portão da mansão. Um homem, alto, bem vestido e com um sorriso cínico saiu do veículo. Laura reconheceu aquele rosto no mesmo instante. Era Marcos, o pai do seu filho, o homem que a abandonou. O sangue gelou em suas veias. Ela queria correr, se esconder, fingir que não existia. Mas era tarde demais. Marcos a viu e caminhou diretamente em sua direção. Que surpresa te encontrar aqui, ele disse, a voz cheia de veneno. Grávida e empregada. Sempre soube que você não iria longe. Laura ergueu o queixo, recusando-se a abaixar a cabeça. O que você está fazendo aqui? Vim tratar de negócios com Roberto Zanetti. Ele respondeu. Sou advogado da família. Laura sentiu o chão sumir. Marcos e Roberto tinham uma ligação. Quando Roberto apareceu na varanda, o rosto dele se fechou ao ver Marcos. O ar entre os dois se tornou gelado, como se houvesse ali uma história muito mal resolvida. Laura ficou entre os dois, o coração disparado. Não sabia que vocês se conheciam, ela murmurou. Conhecemos. Roberto respondeu, os olhos cravados em Marcos. E pelo visto temos mais em comum do que imaginamos. Marcos sorriu de lado. Acho que sim. A tensão era insuportável. Roberto chamou Marcos para dentro, deixando Laura sozinha no jardim, o coração aos saltos. Ela sabia que aquele encontro era o começo de algo perigoso. Segredos iam emergir, feridas iam reabrir. E o frágil começo de amor entre ela e Roberto estava prestes a ser testado de uma forma que nenhum dos dois esperava. Mais tarde, quando Laura foi até o escritório levar o jantar de Roberto, encontrou-o sentado em silêncio, encarando um envelope sobre a mesa. Os olhos dele estavam sombrios e a mandíbula travada. O que houve? Ela perguntou, temendo a resposta. Marcos trouxe documentos, coisas sobre o acidente, sobre meu passado. Roberto respondeu, a voz tensa. Laura se aproximou devagar, pousando a mão sobre a dele. Você não precisa enfrentar isso sozinho, ela disse. Roberto virou a mão, entrelaçando os dedos aos dela. Mas agora tem outra coisa. Algo que eu não esperava. O quê? Laura perguntou, o estômago apertado. Ele é o pai do seu bebê, não é? Laura congelou. O segredo que ela evitou contar estava ali, nu, diante deles. Sim, ela admitiu. Mas isso não muda nada. Muda tudo. Roberto rebateu, mas a mão dele não soltou a dela. Eu não vou te abandonar, Laura, mas precisamos ser honestos um com o outro. Sem segredos. Sem mentiras. Ele disse. Laura assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Eu só quero ficar ao seu lado. Ela sussurrou.
Eu não quero perder isso. Roberto puxou-a para seu colo, ignorando completamente a cadeira de rodas. Beijou-a com tanta força e verdade que Laura teve certeza de que, independentemente do que viesse, eles enfrentariam juntos. O passado estava batendo à porta. Mas o que eles estavam construindo ali, no silêncio daquela mansão, era forte demais para ser destruído tão fácil. Comente. Você acha que Marcos vai tentar separar Laura e Roberto? A porta do escritório ainda estava entreaberta quando Laura saiu, o gosto do beijo de Roberto ainda quente em seus lábios e a mente girando como um furacão. Marcos tinha reaparecido, e junto com ele, um pedaço sujo do passado havia sido arrancado do esquecimento para ser jogado cruelmente entre ela e Roberto. Mas o que deveria separá-los só fez Laura ter ainda mais certeza de uma coisa. Ela não ia desistir daquele homem. Não agora. Não depois de tudo o que viveram nas últimas noites. De volta ao seu quarto, Laura sentou-se na cama, as mãos sobre a barriga, o coração batendo tão forte que parecia capaz de acordar o bebê. Como era possível amar alguém tão rápido? Ela nem conhecia Roberto há tanto tempo assim, mas havia algo nele que fazia sua alma gritar. Talvez fosse o fato de ambos serem pedaços quebrados de histórias diferentes, tentando se encaixar um no outro. Talvez fosse a forma como ele a olhava, não como uma empregada, mas como uma mulher. Uma mulher que despertava nele coisas que nem ele sabia que ainda existiam. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo som de rodas deslizando no corredor. Roberto estava vindo. Laura levantou-se e abriu a porta antes mesmo que ele batesse. Ele estava ali, diante dela, sem camisa, apenas com uma calça de moletom escura. E nos olhos dele havia uma mistura de coisas que Laura não sabia explicar. Medo, desejo, culpa e amor. Sim, amor. Mesmo que ele ainda não tivesse coragem de dizer em voz alta. Não consegui dormir, ele disse, a voz rouca e baixa. Laura sorriu de leve. Nem eu. Entra. Roberto girou a cadeira para dentro do quarto estreito, e Laura fechou a porta atrás deles. Era engraçado como aquele espaço minúsculo havia se tornado o lugar mais seguro do mundo para ambos. Roberto segurou a mão dela, puxando-a para seu colo como se aquele fosse o único lugar onde ela realmente pertencia. Laura se encaixou sobre suas pernas, o rosto colado ao dele, as mãos explorando cada linha do peito firme. Eu preciso te dizer uma coisa, ele começou. Eu sou um homem difícil, Laura. Não sei lidar com sentimentos. Eu me fechei para tudo depois do acidente. Aprendi a me proteger atrás dessa máscara de frieza. Mas com você, eu não consigo fingir. Você me desmonta. Roberto. Laura tentou falar, mas ele a calou com um beijo. E não foi um beijo comum. Foi o tipo de beijo que conta histórias, que implora perdão, que promete futuro. A língua dele deslizou entre seus lábios com uma ternura tão quente que fez Laura tremer por dentro. As mãos dele subiram pelas costas dela, afastando o tecido fino da camisola, deixando a pele nua à mostra. Roberto se afastou por um segundo apenas para olhar. Você é a coisa mais linda que já entrou nessa casa, ele disse, os olhos brilhando. Você é a coisa mais linda que já entrou na minha vida. Laura sentiu as lágrimas subirem, mas ela não queria chorar. Não naquela noite. Queria sentir. Queria se entregar sem reservas, como se o amanhã não existisse. Desceu do colo dele apenas para ajoelhar-se diante da cadeira, os olhos cravados nos dele. Ela não via a cadeira. Via apenas o homem. Roberto deslizou os dedos pelo rosto dela, e Laura beijou a palma da mão dele, o gesto tão íntimo que roubou o ar de ambos. Eu não preciso que você me salve, ele disse. Só quero que fique. Eu vou ficar, ela respondeu. Mas só se você prometer que vai me deixar entrar de verdade. Quero conhecer todos os seus demônios. Quero te amar inteiro, mesmo os pedaços que você acha que ninguém consegue suportar. Roberto puxou-a de volta para seu colo, e ali, naquela cadeira de rodas, eles se amaram como se o mundo estivesse acabando. Não havia pressa. Não havia medo. Havia apenas pele, suspiros
e promessas silenciosas trocadas entre beijos e toques. Laura sentia cada músculo dele tenso sob suas mãos, e cada suspiro dele era um lembrete de que ele estava voltando a sentir, não só fisicamente, mas emocionalmente. Depois, deitados juntos na cama estreita, Roberto traçou círculos lentos na barriga dela, como se já estivesse criando laços invisíveis com o bebê que Laura carregava. "Eu não sei ser pai", ele confessou. "Eu mal sei ser homem." "Você é o homem mais incrível que eu já conheci", Laura respondeu. "E se você quiser, podemos aprender a ser pais juntos." Roberto sorriu, um sorriso torto e vulnerável. "Eu quero", ele sussurrou. "Quero tanto que chega a doer." Laura virou-se de lado, olhando diretamente nos olhos dele. "Eu sei que Marcos é uma sombra no seu passado. E sei que ele vai tentar usar essa criança para nos afastar. Mas eu te prometo, Roberto, ninguém nunca vai tirar isso de nós. Esse bebê é meu e seu. Porque é aqui, com você, que quero criar essa vida." Roberto engoliu seco. As palavras de Laura entravam em sua alma como uma corrente quente quebrando o gelo de anos. "Eu vou proteger vocês dois com tudo que tenho", ele prometeu. "E se precisar, eu enfrento cada fantasma, cada medo, cada dor, só para te ver sorrir." Eles se beijaram de novo, e aquele beijo era diferente de todos os outros. Era um pacto, uma promessa silenciosa de que não importava o que o futuro trouxesse, eles lutariam juntos. Laura adormeceu nos braços dele, e pela primeira vez em anos, Roberto dormiu sem remédios, sem pesadelos, sem fantasmas. Na manhã seguinte, eles tomaram café juntos, no pequeno jardim de inverno que ficava no centro da mansão. Laura preparava o chá enquanto Roberto, ainda de pijama, a observava com aquele sorriso secreto que só ela conhecia. Cada gesto dela parecia enfeitiçá-lo. Cada riso era música para seus ouvidos. "Nunca imaginei que felicidade pudesse ser tão simples", ele disse. Laura sorriu. "Felicidade é simples. A gente que complica." Roberto segurou a mão dela sobre a mesa, os dedos entrelaçados de forma natural, como se estivessem juntos há anos. "Você me trouxe de volta à vida", ele disse. "E eu vou passar cada dia do resto da minha existência tentando merecer isso." Laura beijou a mão dele. "Você já merece. Só precisa acreditar." Eles se beijaram ali mesmo, sem se importar com quem pudesse ver. A partir daquele momento, eles não eram mais cuidadora e patrão. Eram Laura e Roberto. Dois corações quebrados que decidiram se consertar juntos. A manhã amanheceu dourada, como se o próprio céu soubesse que algo dentro da mansão havia mudado. Roberto e Laura não eram mais cuidadora e patrão, não eram mais apenas dois estranhos presos por circunstâncias cruéis. Eles eram dois, corações que tinham se encontrado no meio dos escombros e agora tentavam aprender a bater no mesmo ritmo. E naquela manhã, cada raio de sol que atravessava as janelas parecia abençoar aquele amor improvável, um amor que crescia como raiz em terra fértil, forte e urgente. Laura preparava o café na cozinha, cantarolando baixinho uma canção esquecida que sua mãe costumava cantar quando ela era criança. Roberto a observava da porta, encostado no batente, o olhar aquecido por uma ternura que ele já nem sabia que era capaz de sentir. Era tão simples vê-la ali, cuidando das pequenas coisas, mas essa simplicidade era exatamente o que o fazia se apaixonar mais a cada segundo. Ele não precisava de jantares sofisticados ou de vestidos caros. Ele só precisava de Laura, de cabelos soltos e pés descalços, girando entre o fogão e a mesa com aquela leveza de quem já carregou o mundo nas costas, mas ainda escolheu sorrir. "Por que me olha assim?" ela perguntou, notando o olhar fixo dele. "Porque eu não quero esquecer essa cena nunca", ele respondeu, e Laura sorriu, corando como uma adolescente apaixonada. Roberto rolou a cadeira até ela, pegou sua mão e a puxou para sentar em seu colo.
O corpo dela se encaixava no dele como uma peça que faltava há anos. Ela se aconchegou, o rosto enterrado no pescoço dele, inalando aquele cheiro amadeirado que já era seu vício. Você me faz querer ser melhor. Ele sussurrou contra a pele dela. Laura ergueu o rosto, traçou o contorno da mandíbula dele, com os dedos, e beijou-o com tanta suavidade que Roberto sentiu o chão sumir. Não era apenas um beijo. Era um laço invisível sendo amarrado entre eles. Mas o mundo lá fora sempre encontra um jeito de invadir a felicidade. A campainha ecoou pela mansão, e Laura sentiu o corpo enrijecer. Ela sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Marcos. O passado que ela e Roberto tentavam deixar para trás estava ali, vivo e sorridente, pronto para semear discórdia. Roberto apertou a mão de Laura com força, como se dissesse: "Eu estou aqui." Ela abriu a porta, e Marcos entrou como se fosse o dono da casa. "Que cena linda!" Ele debochou. "A empregadinha virou princesa?" Roberto se adiantou, a voz firme como aço. "Se veio para causar, pode ir embora agora." Marcos riu. "Eu vim para resolver. Essa criança que ela carrega é meu filho. Eu tenho direitos." Laura sentiu o coração disparar, mas antes que dissesse qualquer coisa, Roberto respondeu: "Essa criança é minha também, e Laura é minha. E se você acha que vai colocar um dedo sequer nessa família, está muito enganado." Marcos arqueou uma sobrancelha, surpreso com a força daquele homem que, mesmo preso a uma cadeira, parecia maior e mais forte que ele jamais seria. "Então é assim? Você caiu no conto da virgenzinha abandonada?" "Eu caí no conto do amor", Roberto rebateu. "Algo que você nunca vai entender." Marcos tentou provocar mais, mas Laura deu um passo à frente, segurando firme a mão de Roberto. "Eu escolhi esse homem, e escolho todos os dias. Se você acha que pode vir aqui e destruir o que estamos construindo, está perdendo seu tempo." Marcos saiu, mas deixou no ar um veneno que demoraria a dissipar. Laura fechou a porta tremendo, mas Roberto puxou-a para seu colo, segurando-a como quem protege um tesouro. "Ele não vai nos separar", Roberto prometeu. "Nem hoje, nem nunca." Mais tarde, Roberto levou Laura para o jardim secreto nos fundos da mansão, um espaço que ele nunca havia mostrado a ninguém. Cercado por árvores antigas e flores selvagens, o jardim era um pedaço escondido de beleza e paz. Laura caminhou entre as flores, os dedos deslizando pelas pétalas, enquanto Roberto a seguia com os olhos brilhando. "Esse lugar é seu?" ela perguntou. "Era da minha mãe", ele respondeu. "Depois do acidente, nunca mais entrei aqui. Hoje, eu quis te trazer." Laura se ajoelhou diante da cadeira dele, segurou suas mãos e sorriu. "Obrigada por dividir isso comigo." Eles se beijaram sob a sombra das árvores, e cada toque parecia uma cura. Roberto traçou com os lábios cada curva do rosto dela, como se quisesse tatuar sua presença em cada centímetro de pele. Laura o abraçou com força, o peito colado ao dele, e naquele abraço, ela sabia. Não importava o que o mundo jogasse contra eles. Eles eram fortes juntos. Naquela noite, Roberto preparou uma surpresa. Pediu ajuda da governanta e transformou a biblioteca em um salão à luz de velas. A mesa posta com flores do jardim, vinho branco e pratos simples que ele mesmo escolheu. Laura entrou, os olhos arregalados de surpresa. "O que é isso?" "Um jantar para a mulher que me ensinou a viver de novo." Ele disse, a voz trêmula de emoção. Eles jantaram rindo, trocando confidências, lembranças e promessas. Cada olhar era um beijo sem toque. Cada sorriso era uma carícia invisível. Roberto pegou a mão dela sobre a mesa e disse: "Eu sei que não sou perfeito. Eu sei que tenho cicatrizes demais e que às vezes me fecho sem motivo. Mas se você tiver paciência comigo, Laura, eu prometo que vou te amar todos os dias da minha vida." Laura levou a mão dele até a própria barriga. "Nós dois vamos te amar todos os dias da nossa vida. E quando essa criança nascer, vai saber
que teve sorte de ter o melhor pai do mundo. Roberto levantou-se da cadeira, apoiando-se na mesa, e puxou Laura para um beijo que misturava vinho, lágrimas e desejo. Eles se amaram ali mesmo, entre os livros antigos e as velas que derretiam devagar. Cada peça de roupa foi retirada com adoração. Cada centímetro de pele foi beijado. Cada curva foi explorada com a devoção de quem sabe que o amor é a coisa mais rara e preciosa do mundo. Mais tarde, abraçados no tapete da biblioteca, Laura sussurrou: "Eu te amo, Roberto." E ele respondeu sem hesitar: "Eu te amo, Laura, mais do que achei que seria capaz." Comente, você acredita que o verdadeiro amor nasce quando menos esperamos? O sol dourado da manhã invadia o quarto, banhando Laura e Roberto em uma luz suave, que parecia abençoar cada curva, cada cicatriz, cada pedaço daquela história improvável. Laura despertou primeiro, os cabelos espalhados no travesseiro de linho, e ao seu lado, Roberto dormia profundamente, com o braço jogado sobre a barriga dela, protegendo a vida que crescia ali como se fosse o bem mais precioso do mundo. Ela ficou alguns minutos apenas observando-o. Aquele homem que entrou em sua vida como um patrão cruel e distante, e que agora era o dono de cada batida do seu coração. A ponta dos dedos de Laura traçou a linha da mandíbula dele, a cicatriz na sobrancelha, a curva dos lábios que tantas vezes a fizeram tremer de desejo e de amor. Como era possível amar alguém tão profundamente em tão pouco tempo? Talvez porque ambos nunca tiveram tempo a perder. Laura vinha de uma vida marcada por abandono e promessas quebradas. Roberto carregava o peso de um passado onde a dor era sua única companhia. Juntos, eles aprenderam que amor não é sobre perfeição, é sobre escolha. Escolher ficar mesmo quando tudo pede para ir embora. Roberto abriu os olhos devagar, e quando viu Laura o olhando daquele jeito, sorriu de lado, aquele sorriso torto que fazia seu coração derreter. "O que foi?" ele perguntou, a voz rouca, de sono. "Estou decorando seu rosto", ela respondeu, "para nunca esquecer." Ele puxou-a para mais perto, o corpo dela se encaixando no dele como se fossem feitos sob medida. Beijou-a lentamente, sem pressa, saboreando cada segundo daquele carinho silencioso. "Eu nunca mais vou te deixar esquecer", ele prometeu, "porque você vai acordar ao meu lado todos os dias da sua vida." Laura abriu a boca para responder, mas a campainha soou novamente, ecoando como uma sombra indesejada no meio da felicidade. Ela trocou um olhar com Roberto e levantou-se, jogando a camisa dele sobre o corpo nu antes de descer. Quando abriu a porta, encontrou Marcos mais uma vez. Mas dessa vez, ele não trazia arrogância nos olhos. Trazia uma pasta nas mãos e uma expressão séria, quase derrotada. "Eu vim entregar isso", ele disse, estendendo os documentos. "É a renúncia aos meus direitos sobre a criança." Laura arregalou os olhos. "O quê?" "Eu sei que nunca fui homem o suficiente para ser pai", Marcos confessou, desviando o olhar. "Mas parece que você encontrou alguém que vai ser. Talvez pela primeira vez na vida, estou fazendo a coisa certa." Laura pegou os papéis, o coração apertado. Fechava-se ali o último elo com um passado que não fazia mais sentido. "Obrigada", ela disse, sincera. Marcos virou-se e foi embora sem mais uma palavra, e Laura voltou para o quarto, onde Roberto a esperava, sentado na cama, sem camisa, os cabelos bagunçados e aquele olhar curioso que só ele sabia lançar. "O que foi agora?" ele perguntou. Laura mostrou os papéis. Ele desistiu. "E você?" Roberto perguntou, a voz mais baixa. "Desistiu de mim?" Laura caminhou até ele, ajoelhou-se diante da cadeira e segurou suas mãos. "Eu nunca quis tanto algo na minha vida quanto quero você", ela disse. "Você é o pai desse bebê no coração. Você é o homem que eu amo. E se você prometer que vai ficar comigo, eu prometo que vou te amar até meu último suspiro." Roberto.
Deslizou os dedos pelos cabelos dela, puxando-a para um beijo que era uma mistura de alívio, desejo e amor puro. Eu já sou seu, Laura, e hoje vou provar isso de uma vez por todas. Ela franziu a testa, sem entender, mas Roberto apenas sorriu e pediu que ela se arrumasse. A manhã seguiu cheia de mistérios. Laura escolheu seu vestido mais bonito, uma peça simples, branca, que ela havia trazido da antiga casa, como um pedaço de quem ela já foi. Quando desceu as escadas, a mansão estava transformada. Velas por toda parte, pétalas de rosa cobrindo o chão, e no meio da sala, Roberto estava lá, vestido com um terno impecável, esperando por ela. "O que é isso?" Ela sussurrou, os olhos marejando. "É o nosso casamento", Roberto respondeu, os olhos brilhando. "Talvez não seja o casamento que você sonhou, mas é o melhor que consigo te dar." Laura levou a mão à boca, emocionada. "Eu nunca sonhei com nada tão lindo quanto isso." A cerimônia foi íntima, apenas os dois e a governanta como testemunha. Roberto segurou as mãos de Laura com firmeza, o olhar cravado no dela enquanto dizia: "Eu, Roberto Zanetti, prometo amar você, Laura, mesmo nos dias difíceis. Prometo cuidar de você e dessa criança como se fosse meu próprio sangue. Prometo ser seu parceiro, seu amigo, seu amante e seu porto seguro. E acima de tudo, prometo que nunca mais vou deixar você se sentir sozinha." Laura chorava, e Roberto enxugou cada lágrima com os polegares, enquanto ela dizia: "Eu, Laura, prometo amar você, Roberto, mesmo quando você se esquecer de como é ser amado. Prometo te lembrar todos os dias que você merece ser feliz. Prometo cuidar das suas cicatrizes e amar cada uma delas. E prometo que, não importa o que o futuro traga, eu vou estar ao seu lado." Eles trocaram alianças simples, mas cheias de significado, e quando Roberto puxou Laura para um beijo, a governanta aplaudiu discretamente, com um sorriso raro e sincero nos lábios. Eles eram marido e mulher, contra todas as probabilidades. A noite caiu sobre a mansão, e no quarto iluminado apenas por velas, Laura e Roberto celebraram aquela união da forma mais bonita possível. Cada toque era uma promessa, cada beijo era um voto renovado. Eles se amaram devagar, como se estivessem escrevendo juntos o primeiro capítulo de uma nova história. E quando, no meio da madrugada, Laura sentiu o bebê chutar pela primeira vez, ela pegou a mão de Roberto e colocou sobre sua barriga. "Ele quer te conhecer", ela sussurrou. Roberto fechou os olhos, emocionado. "Eu mal posso esperar." E assim, entre sombras do passado e luz de um futuro que eles escolheram construir juntos, Laura e Roberto provaram que o amor é a única força capaz de curar o que a vida um dia tentou destruir. Duas almas quebradas, um bebê inesperado e um amor que nasceu quando ninguém acreditava mais.